Fala, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um Cria Steps, o quadro onde a gente dá algumas dicas, apresenta algumas ferramentas para vocês trabalharem nas suas histórias. E hoje nós vamos falar sobre como criar o universo. Boa. Então assim, a gente sempre faz o resumão antes que não existe um só vídeo desse canal que vai te falar todas as ferramentas. E hoje, especificamente, quando a gente fala de criar universos, isso aqui é conteúdo, às vezes, para um curso inteiro, né, cara? Com certeza. E não só como você pode procurar aí no Google, como vai ter cursos explicando esse tipo de coisa. Porque é muito complexo. Então, a ideia do vídeo de hoje é te dar o básico, né? Te dar, pelo menos, o start no que você pode começar a se preocupar. E em como nós da Prod fazemos também. É bem importante falar que é o nosso modus operandi e você pode adquirir mais conhecimentos lendo. E é sempre importante ressaltar, né? Para quem não sabe, eu e o Roger, a gente tem uma editora de quadrinhos, tá? Se chama Prod Comics, tá? De prodígio. E a gente cria super-heróis. A gente já fez algum vídeo aqui explicando que o nosso conceito aqui da Prod não é super-heróis brasileiros em si, todos aglomerados aqui, mas são super-heróis globais, por alguns quesitos que estão no vídeo. Mas, qual é o respaldo para a gente estar falando isso? É que você construir um universo é como se fosse uma ilha que vai crescendo. Então, seguiria mais ou menos esse exemplo assim. Um universo, independente do gênero, seja ele Terra-média, Cyberpunk, ou Steampunk, ou super-heróis, ou futurista, não importa. Começa como uma ilha, e à medida que você vai acrescentando elementos nela, ou seja, novos protagonistas, tá? Novos personagens e ambientes, a ilha vai crescendo, até ela se tornar um arquipélago de ilhas. Você vai anexando ilhas nisso. Então, um leve exemplo seria, por exemplo, assim, se você pegar o Game of Thrones, você não está falando de uma Terra-média, de um quesito de planeta. Você está falando de uma Terra-média que se passa num continente de Westeros, que se eu não me engano é esse nome. Então, a tua ilha é um continente, é muito grande. Só que tem ilhas muito maiores, Sim. Certo? Se você pegar, por exemplo, o universo da Marvel, seja no quadrinhos ou no cinema, você está falando de um planeta Terra, que é um planeta dentro de vários da galáxia da Marvel, sendo que Asgard é um planeta e outros planetas existem e coexistem, é muito maior do que o universo do Game of Thrones, que é num continente. Entendeu? Por isso que quanto maior a tua ilha, né, quanto maior é o teu ambiente do teu universo, maior vai ser a dificuldade de você, como criador ou criadora, lidar com o que você está criando, porque você vai ter que ter uma noção de tudo que acontece ao mesmo tempo em si. Mais detalhes. Mais detalhes, são mais níveis de riqueza. E quanto menor a tua ilha, mais fácil é para que você tenha um controle dela. Não significa que um é melhor que o outro, mas é bom eu dar essa conceituada para vocês que estão criando, para que vocês tenham uma noção do que funciona ou não para cada um de vocês. O nosso é um universo, então já está subentendido que uma hora a gente vai ter franquias de super-heróis fora da Terra em si, em outros planetas. Então o nível de detalhe, o nível de investimento de construção é muito maior. E outra coisa que eu queria falar para vocês, por a gente definir que não queríamos trabalhar com, por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro, por questões pessoais de construção de universo, a gente achou melhor criar uma cidade fictícia. Então, só para você criar uma cidade que seria uma ilha em si, que no nosso caso é uma cidade-estado, com um presidente próprio e tal, você tem que criar uma constituição para aquela cidade, o dinheiro, o sistema financeiro, o sistema político, o sistema social, de polícia, geografia. É um nível de riqueza que vai amplificar
e ambientar mais o nosso público naquela cidade, para que ela se torne viva. E isso é só uma cidade do universo, que compõe muitas histórias ali, tem muito super-herói ali, mas ela é só um núcleozinho comparado a heróis egípcios que a gente tem, ou greco-romanos que a gente tem, ou fora do planeta que vamos ter. Então é só para dar um exemplo. O que vale mais para você aí do outro lado? Criar uma ilha pequena que você tem um domínio maior, como se fosse o Lost, que se passa numa ilha, ou você criar um continente como Game of Thrones, ou você criar uma galáxia como a Marvel, o que faz mais sentido para você, tá? Lembrando, não quer dizer que o mais fácil, a ilha menor, é o melhor a se fazer, vai de cada um do que você está construindo. O que é melhor é o que é mais vivo, ou seja, o maior número de detalhes para o teu universo, seja ele qual for, é o que vai ambientar mais teu público e é o que vai fazer o teu público gostar mais do teu universo, seja ele qual for. Bacana você ter falado isso, né, de o menor não necessariamente é o melhor. Ele talvez seja o melhor para um iniciante, para você ter mais controle. Concordo. Mas ao mesmo tempo, você imagina assim, não, então se eu quero fazer uma obra incrível, muito boa, eu preciso de um mega universo, com tudo criado. Não é isso. Se você olhar para as histórias do Demolidor, é um bairro. É um bairro. E são histórias muito boas. Exatamente. Onde o próprio protagonista redescobre coisas dentro do seu ambiente, né? Ele não sabe de tudo que existe naquele bairro. Pensa você no bairro que você mora, você conhece tudo especificamente, então vai de você, escritor, saber explorar aquilo o melhor possível até aumentar, porque eu acho que isso que o Marcão falou é muito real. Qual é a necessidade da sua história? Se eu estou criando uma história que não tem necessidade de eu fazer um país, por que eu vou inventar o país inteiro? Eu estou dando mais problema para mim. Se a minha história se resume a um bairro, não preciso pensar necessariamente em todos os pontos daquele país. Eu preciso pensar naquele bairro, o que ele significa, qual é a mensagem, né, o arquétipo, e já era. Então você tem que realmente ver qual é a sua necessidade e, como a gente falou, claro, se você está começando agora, é quase uma convenção. Comece sem coisas muito mirabolantes. Como a gente falou, não é porque é pequeno que é ruim. Né? Então, como é a maioria das criações, quando a gente fala de roteiro, seja uma história, um personagem, porque varia muito, né? O escritor, às vezes, você tem a ideia do protagonista, aí a partir dele você começa a pensar no ambiente, no universo. Ou às vezes você tem a ideia já de um universo, de um ambiente que você quer abordar e começa a pensar nos detalhes do protagonista. Então essa relação, a gente até falar na frente, que ela é muito direta entre protagonista e ambiente. Porém, uma coisa que você sempre tem que ter em mente antes de começar a criar um universo, começar a criar uma história e tal, é o gênero. Exatamente. Como a gente fala, em roteiros você sempre precisa ter certos guias, né? Cada coisa você precisa de um guia. E o guia para um gênero é o público-alvo. Né? Você vai pensar assim, para quem que eu quero contar a minha história? Então, qual que é o gênero que eu vou utilizar para alcançar essa galera? Se eu quero contar para crianças uma história, eu vou começar a pensar, bom, que tipo de gênero eu posso fazer que essa minha história vai alcançar melhor as crianças? Uma fantasia medieval? Né? Uma odisseia espacial? É um gênero de super-heróis? Eu começo a ver que gêneros podem me atender melhor, né? A minha expectativa. Claro que existe uma diferença, já falo logo depois, entre os arquétipos, exatamente, né? Isso que eu ia falar. E a temática que você vai escolher. Eu posso fazer super-heróis para adultos e crianças. Sim, né? Sim. A questão é que o gênero está definido. Eu sei, como o Marcão falou da ilha, né? O gênero ele pode, vamos imaginar que a sua história ali é a ilha, o gênero ele vai ser todo o planeta ao redor dessa ilha. O que eu posso usar daqui e colocar ali, né? Ele vai te dar alguns fragmentos. Né? E é legal isso, porque se você falar de gênero, vamos pegar, por exemplo, Star Wars, que é uma odisseia espacial, e uma Terra-média do Tolkien. Ambos têm o mesmo gênero, que é fantasia. Isso. Tá? Então você definindo o gênero, seja fantasia, ou seja, por exemplo, um gênero policial, em que a fantasia em si ela é underground, como no John Wick, que construíram todo um sistema de assassinato underground ali, de máfias e tudo, numa cidade, não é uma fantasia, já vai para um gênero mais suspense policial, ou uma fantasia como Narnia, já vai te mostrar que tipo de elementos que você vai ter. O que vai diferir
de uma Terra-média para uma Odisseia espacial, aí é o segundo tópico, que são os arquétipos, que a gente está cansado de falar em vídeo da simbologia dos arquétipos e como o ser humano se correlaciona com cada um. Sugiro que vocês vejam os vídeos de arquétipos, a gente tem vários aí no card, mas se você vai criar uma Odisseia espacial, o arquétipo, o jeito que as pessoas vão ver é diferente de uma Terra-média com Game of Thrones. O que não quer dizer que o mesmo público de cultura pop não consuma os dois, porque é fantasia. Mas o jeito que ele vai perceber e o jeito que você, autor, vai construir sua história é diferente. Porque a roupa é diferente, como você vai conceituar, os personagens são diferentes e toda a estrutura, desde o que eles comem a como eles se locomovem, é diferente. Não vou falar as coisas mais óbvias do que numa Terra-média você usa um cavalo para se locomover e manda uma carta com um corvo. E no Star Wars você manda sei lá, um projétil ou um holograma seu e você se locomove com naves. Mas é isso que vai lapidando os arquétipos que você vai ter. Porque é aí que você vai conseguir construir qual é o problema maior da sua história. Qual é o antagonista dela. É diferente a premissa. Porque o arquétipo é novo. E ao mesmo tempo você vai diferir o protagonista. Os dilemas que um Luke Skywalker passa na Odisseia espacial, que é o arquétipo que ele vive, é diferente de um arquétipo de um Frodo, né? Uma Terra-média. É diferente o jeito. Por mais que eles sejam o herói da trama, eles vão guiar a trama, vão pegar a mão do público e levar até o final. E eles vão se transformar nesse inteiro. Mas o preceito é diferente. Por mais que o Luke e o Frodo sejam, sim. Fazendeiros, digamos assim. Mas o jeito da personalidade, ela tem que diferir, porque o ambiente muda, o arquétipo é diferente. A gente até falou antes, né, dos guias, como o gênero ele pode ser um guia, o arquétipo ele é talvez o maior guia de todos. Sim. E assim, como o Marcão está falando, você pode gostar das duas histórias, como você pode não gostar de duas histórias que têm a mesma premissa, porém têm arquétipos diferentes. Né? Sim. Por exemplo, você pode falar de uma história do Luke Skywalker, onde ela... Imagina toda aquela história numa fantasia medieval. Né? Então você coloca o arquétipo medieval ali naquela fantasia. Então você tem Luke Skywalker medieval, vamos dizer assim, e o Luke Skywalker Odisseia espacial, né? Futurista. Se eu não gosto do arquétipo medieval, essa história me agrada. Mesmo contando a mesma história. Exatamente. É um arquétipo que se comunica comigo. Ao mesmo tempo, eu posso não gostar de algo futurista e ver essa história medieval e me agradar mais. A gente tem exemplos, trazendo agora para o nosso ramo, né, dos quadrinhos de super-heróis, onde você pega histórias de super-herói, onde o arquétipo do ambiente, o arquétipo da franquia, né, por assim dizer, vai mudar e vai comunicar com pessoas diferentes. Sim. Você tem histórias onde, por exemplo, os X-Men, onde eles põem um arquétipo de diversidade, um arquétipo, né, de preconceito e tal, e isso fala com um público, esse arquétipo. Ao mesmo tempo, a gente até coloca uma história onde você tem uma história de super-herói e o arquétipo é Halloween, como um Batman, por exemplo, né, gótico. Você dialoga com outro público. Então, o arquétipo ele vai servir para, se você escolher um gênero, ele vai especificar mais, né? Ele vai falar, é com esse cara que eu quero conversar. Claro que dá para fazer histórias onde a gente fala, né, dos 4 quadrantes, lá onde você atinge maior número de pessoas. Mas é só entender que tipo de público você está alcançando. Se você quer alcançar mais pessoas, você vai fazer algo menos profundo necessariamente, porque você tem que alcançar crianças, adultos. E você falou uma coisa que, particularmente, eu concordo muito, que a limitação, para mim, é a chave para a expansão da criatividade. Então, quanto mais limitado você está, em um leve exemplo de ambiente na tua história, é mais possível você ter insights criativos maiores. Eu vou dar um exemplo bom aqui. Se você pegar uma história como Game of Thrones, que se passa em vários países, digamos assim, vários reinos, o nível de detalhe é muito maior. A jornada dos seus protagonistas,
dos seus personagens é maior, porque eles vão ter que se locomover, vai ter interação de outros reinos e tem guerras. Os insights criativos nesse continente que é grande pra caramba pra quem viu a série, eles são mais difíceis de serem solucionados bem, tanto que teve problemas no fim da série, como um outro exemplo de filme, que o ambiente não é um continente, não é um país, não é uma casa, mas é um cômodo só, como o primeiro Jogos Mortais, para quem viu esse filme. Ele se passa totalmente num cômodo só, que eu não lembro se é um porão, sei lá. Você tem 2 caras acorrentados e um cara morto num cômodo, e o filme se passa totalmente ali. E é um baita filme. Depois eu não gosto muito do que aconteceu, mas o primeiro é um baita filme porque as soluções criativas que tem que se ter num ambiente só, limitado, de 4 paredes, elas têm que ser maiores, porque você tem menos recursos, então você tem que quebrar a cabeça para pensar nos pontos de virada, no clímax, e eles vão ser mais fortes para o público do que no continente, que é o Game of Thrones. Quer dizer que é ruim Game of Thrones? Não, é ótimo. Mas eu só estou dando uma ideia para vocês de como é que funciona o nosso cérebro. Quando a gente se limita, a gente acaba crescendo em insights criativos. É uma coisa para se pensar. Isso é real. Até usando um exemplo ainda em cima disso que você falou, você pegar, trazendo de novo aqui um pouquinho para os super-heróis, quando você fala de um Batman, onde o ambiente dele é uma Gotham, né? E você tem problemas que o Batman precisa resolver que essa cidade vai oferecer. Sim. Acabou. Agora, por mais que exista um ambiente, tá? Eu sei que existe um ambiente, mas você pega um personagem como o Superman, é difícil porque você tornou a sua ilha muito fácil de alcançar, né? Eu posso estar em qualquer lugar resolvendo tudo. Então, você oferece mais problemas, e se você tem mais problemas, existem mais formas de solucioná-los. Exatamente. Né? Quando você foca em algo, para você solucionar, são poucas as opções, e se você conseguir surpreender, vai surpreender mais, porque não se esperava. Exatamente. Quando... E isso do Batman e Super-Homem, ele está atrelado também ao nível de poder, né? Sim. Quando você fala que o Super-Homem pode sair da órbita da Terra, o nível de solução criativa para que ele consiga solucionar o vilão, o antagonista, ele não surpreende tanto quanto o Batman, que é um ser humano, que tem que ter insights criativos, porque ele é muito mais limitado, é por isso que ele vende mais. Isso aí. Tá? Então uma coisa que a limitação pode ser a expansão da criatividade, pensa nisso. A gente falou já há um tempo aí em outros vídeos sobre a importância de você se diferenciar, de se destacar no como as suas histórias se resolvem. Né? Exatamente. Então quando você tem um personagem como o Batman, falando do nível de heróis, tá? Mas quando você tem um personagem como o Batman, como ele tende a ser mais surpreendente. Como esse cara vai se virar, sendo que ele não tem muitas opções, por mais que ele seja um cara com muitos recursos e tal. Agora o Superman, como ele vai se virar, você já espera que se o prédio estiver caindo, ele segure o prédio, né? Esse tipo de coisa. Então, realmente, encarem os personagens como ilhas também, né? Quanto mais você conseguir pegar o seu protagonista e focar ele ali, mais vai ser tranquilo de se criar em cima dele, porém as surpresas podem ser maiores nesse personagem. Então a gente falou, né, do gênero, você escolhe um gênero e dá um arquétipo para esse gênero. Exatamente. Dá a simbologia certa para a tua história. A gente tem até os 2 exemplos do cyberpunk e o steampunk. Né? Legal. Onde você tem os 2 arquétipos punks, mas você dá um co-arquétipo de época e tecnologia. Né? Eu acho que é legal, por exemplo, se você pegar Tron, o Legado, que eu não sou muito fã da franquia, mas eu acho um conceito que foi inovador para a época. Ele é totalmente cyberpunk, né? Isso. Futurista, meio de neons, o jeito que se lida é diferente de personagens, de ambiente, tanto que é dentro do computador, né? Uma parada dentro, uma realidade cibernética. Você observa, como é que fala? Neon presente em cyberpunk. E se você pegar outro filme que eu acho muito bonito mesmo, que é o Hugo Cabret, ele já vai para uma premissa mais steampunk, né? De engrenagens, de relógio. É diferente
essa variação. É. Então os personagens são diferentes também. E como sempre a gente falou, pode ter gente que se agrade com os dois arquétipos, como pode ter gente que prefira um só e não o outro. Com certeza. Isso vai variar bastante. Por isso é importante conhecer o seu público, tá? E aí em cima desses dois, se você tem um gênero, definir um arquétipo aí da sua franquia, né, da sua história, do seu universo, por assim dizer, entra naquilo que a gente falou no começo, a relação de protagonista e ambiente. Esses dois arquétipos, ou seja, um que você definiu pro universo, ele vai ter que estar diretamente interligado com o ambiente e com o protagonista que você está definindo. Como a gente falou, usando o Batman de novo de exemplo, eu tenho o Batman, eu defini que eu vou falar de super-heróis, esse é meu gênero. O arquétipo dele é o gótico Halloween. Sim. Todos os meus detalhes desse universo, desse ambiente, desse protagonista, tem que ter algo relacionado com esses arquétipos que eu escolhi. Então, eu tenho morcego, eu tenho espantalho, eu tenho palhaço, tudo isso vai me trazer o arquétipo que eu escolhi como base desse universo. Tá? Então, se eu fiz e isso, não pensem que isso aí já está óbvio para mim, sabe? E é aí que a gente se perde. Quando você acha que algo está óbvio, que você não precisa se preocupar mais, é quando você começa a se descuidar. Tá? Então, você faz um universo cyberpunk, você tem que pensar, tem que ter um protagonista que esteja escrito na cara dele que se trata de um protagonista de uma história cyberpunk. Né? E às vezes as pessoas se perdem nisso. Né? Você começa a criar coadjuvantes, como a gente falou até lá no vídeo de como criar coadjuvantes, onde você começa, a gente sempre como roteirista pega como referência o que a gente gosta. Né? Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o que você gosta. E é aí que está o problema, quando você não tem esses guias, você coloca o que você gosta, não necessariamente o que você precisa. Né? Você cria personagens que não vão acrescentar em nada. E o mais importante, galera, quando a gente fala sobre criar universos, criar personagem você acaba dando o seu jeito, você entende e tal. Mas ambiente é detalhado, tem que ter um cuidado especial com o ambiente, tá, gente? Porque a gente falou durante alguns vídeos, quando a gente falava sobre como a gente criou Eden, né, a cidade da nossa editora, da Prod, e vai desde o cuidado visual do poste que você vai colocar. Exatamente. Né? Desde o cuidado de... Tem um monumento, qual que é a história desse monumento. Né? Tem, como o Marcão falou lá no começo, você vai definir sistema político. Tá, não é só se definir. Quem é? Quem são essas pessoas que compõem esse sistema social, político, cultural? Cultural, gente, cultura é uma parada difícil de elaborar. Ver o que a Marvel conseguiu fazer com o Pantera aí, né? Uma parada forte. País, né? Um país e tal. E veja, eu não estou criticando aqui não, tá? Mas é uma coisa para se observar. O quanto de Wakanda eles permitiram a gente ver? Pouquíssimo. Você não tem noção de escola, de... Não tem, porque é um universo muito grande. Eles criaram um país ali, gente. O que vai acontecer quando a gente fala em quadrinhos é que um roteirista vai expandir um pouquinho mais, o outro expande um pouquinho ali e tal. Mas quando a gente fala de histórias, principalmente de romances e tal, você tem que sair com a parada pronta, né? Sim. Não tem como, claro que cada edição vai se completando, mas, por exemplo, a J.K. Rowling, ela fez o Harry Potter lá, né? Todo o universo de Hogwarts, não sei o quê. Não é porque no primeiro filme não tinha tudo de Hogwarts que ela já não tinha que ter uma ideia. Ela não foi, agora eu vou criar isso no segundo livro. Sim. No terceiro eu bolo a prisão de Azkaban. A pessoa já tem um universo. Você já tem que ter domínio. Eu acho que é o que mais a gente acaba pecando quando temos a pretensão de criar um universo em si, uma saga, é de você já sair escrevendo sem ter uma base do teu universo. Acho que assim, você tem que sair escrevendo sim a base do teu universo sem pensar em roteiro ainda, ou sem pensar em... Filtrar, específico. Sim. Eu acho que na minha opinião, né, você vai escrevendo a base de tudo que compõe as ideias do teu universo. Primeiro você define o gênero, o arquétipo em si, e você vai definindo, por exemplo, se for um continente de Terra-média, quais os reinos que estão pertencentes e qual é a característica única de cada reino. Como o Game of Thrones usa os arquétipos animais. Se um reino é do leão, e o leão já tem a simbologia de ser o rei da selva, então é o reino que vai ocupar a capital, assim, os caras mais ricos, os caras que detêm o poder financeiro. Porque o que leva você a ser maior que os outros numa Terra-média? O dinheiro. Até o visual, né? Até o visual. Loiro, exatamente. Se você estabelece que o outro arquétipo de outro reino
é um lobo, o clima já está implícito ali, que você vai fazer um reino mais ao sul, um reino mais afastado, tá? Um reino que vai ser o clima totalmente devastado. Mas é Assim. o norte. É? Acho que é o norte. É o norte? É o reino do norte, é verdade. O Mas norte deles é gelado, perto das muralhas. Lá. É. E o lobo também já está correlacionado com o próprio tipo de personagem, desde a vestimenta de lobo, de plumagem, assim, mas também do lance da matilha, porque os Starks lá no Game of Thrones, eles são muito unidos, tanto que tem a série inteira de vingança dos personagens Stark em si. Por quê? Porque a família é muito unida, como os lobos em si. Então nada é jogado ao acaso. Você tem os arquétipos animais, que foi a inovação do criador do Game of Thrones, que eu não lembro o nome, porque eu sou péssimo com o nome. Martin. Se você pegar o Senhor dos Anéis, já não são animais, são arquétipos de raças. Isso. Que são os elfos, são os orcs, são os anões, tal. Então, qual é a tua inovação? Qual é o arquétipo que você vai colocar para diferenciar dos outros autores e o teu universo ser novo? Se você pegar The Walking Dead em si, não é simplesmente você jogar zumbi numa cidade sem ter um co-arquétipo. Vocês podem perceber que o que faz o universo do The Walking Dead ter esse sucesso que teve, mesmo eu não assistindo em si, mas alcança muita gente, porque eles uniram o gênero de zumbi de apocalipse, terror, com o Velho Oeste. Você tem os caras de chapéu e você tem toda aquela premissa do Velho Oeste de estrada em si. Sim. É diferente, um pouquinho diferente de você pegar a narrativa do jogo The Last of Us lá, o 2, que ele já vai para uma premissa que pode até lembrar um pouco The Walking Dead, por ter traços de country. Tem certas convenções do fim do mundo. Isso. Que sobra. Exatamente. Mas o The Last of Us, ele tem o próprio arquétipo, que dá a voz dele em si. O The Last of Us você consegue ver que ele tem até uma relação de quase, tá? Eu sei que é apocalíptico, mas ele mistura um pouco de distópico, né? Porque às vezes ele mostra sociedades que estão se organizando aí e tal, e mostra os problemas internos das pessoas. Então até é bom esse exemplo do The Walking Dead, porque você começa a entender que eles escolheram um gênero que a gente pode definir como apocalíptico, né? Um terror, e os arquétipos ali foi zumbi e faroeste. Faroeste. Então você pode ter outras obras como Guerra Mundial Z lá, que já é diferente. Uma abordagem é feita. Abordando outros arquétipos ali. E você vai variar. Tem distopias, como o gênero distopia entrou na moda nessa última década aí, né? Sim. A gente teve uma porrada. E todas ali com arquétipos totalmente diferentes. Você teve Maze Runner com, né, arquétipos de puzzle, né? Meio que um labirinto, não sei o que, com a corrida, que é meio que um arquétipo talvez da pressa, da urgência, que os caras estão correndo o filme inteiro. Aí você teve distopias como Jogos Vorazes, onde você já tem competição, né? Você tem... Cada franquia, cada obra, ela tem o seu arquétipo, a sua... Desculpa. A sua vertente que ela vai inovar naquilo, para que ela seja única. Isso. Então é como se você achar a tua voz. Qual é o arquétipo que você vai fazer, tá? Você pode pegar arquétipos góticos, você pode pegar arquétipos de Halloween, como Batman. Você pode pegar arquétipos futuristas, como até vai ter... se você pegar Blade Runner, acho que você citou, ele é totalmente pautado nessa premissa do futurismo do Tron Legado, do Cyberpunk e tal. É diferente, as vozes são diferentes. Então encontre a sua voz para colocar no teu universo. É isso que vai torná-lo único. E aí, como uma dica que eu acho bem interessante, que o Marcão me abriu os olhos também, foram os icons, né? Os ícones. Que você pode digitar no Google ícones, né? Do tema que você está, do arquétipo que você está procurando. Isso foi uma sacada boa. Porque isso vai te dar muitos elementos, muitas simbologias que você vai poder trabalhar na sua história. Né? Então, você está criando um super-herói onde o tema é Halloween, põe lá ícones Halloween. Ou uma história de terror, onde o ícone é Halloween. Né? Você está fazendo criaturas do Halloween vieram à vida e vão perseguir um grupo de jovens numa cabana. Sim. Põe lá ícones, você vai ver abóbora, você vai ver tudo. E dá para criar em cima disso
os personagens, os ambientes que você quer criar. É muito bom mesmo, porque é ICONS. Isso. E aí você digita qualquer tema no Google com, depois do tema, o icons, né? ICONS. Então, medieval, icons, cyberpunk, icons, gótico, icons. Ele vai te dar todos os elementos desse arquétipo em si. Então, se você pegar, por exemplo, gótico, icons, então ele vai te dar espelho macabro, ele vai te dar pena, ele vai te dar o vampiro, ele vai te dar corvo, gato, preto, morcego, todos os elementos que compõem esse nível gótico. Isso vai te auxiliar a criar o teu universo. E a gente usa muito isso para os heróis. É uma macetinho que a gente acabou descobrindo no Google, que são os elementos de determinado arquétipo, porque às vezes a gente não lembra de todos os elementos, e isso faz uma diferença absurda. E aí junta até o que a gente sempre fala de como cada conteúdo se complementa. Você vê esses ícones, né? É importante que você tenha um conhecimentozinho de arquétipo, que a gente fala tanto lá na nossa playlist do Arquetipop, para você reconhecer quais são os mais famosos, quais são os mais fáceis de você adaptar, quais vão ser mais comerciáveis, tá? Porque esse conhecimento de arquétipo vai poder te ajudar a filtrar qual daqueles ícones você consegue usar com mais força, né? Então, assim, como a gente falou, eu vou fazer o ícones lá do Halloween e me aparece, sei lá, uma aranha e me aparece uma vela. Qual será que eu consigo fazer a galera se impactar mais se eu for fazer um personagem com o arquétipo da aranha ou da vela? Sim. Entendeu? Então você começa a pensar, não, esse aqui é mais forte, esse aqui é mais fraco, e elaborar melhor o seu universo. Exatamente. A gente separou só alguns exemplos bem rápidos, só para vocês entenderem disso que a gente falou. Então o protagonista, o ambiente, o arquétipo do protagonista, o arquétipo do ambiente, qual é o gênero. Então, por exemplo, Batman e Gotham, protagonista e ambiente. Morcego e Halloween, arquétipo de cada um. O gênero é super-heróis, você tem um resumo aí do que é um universo. Assim, né? Então tem Harry Potter e Hogwarts, né? O bruxo e a magia, o ambiente da magia ali, uma escola. Qual que é o gênero? A fantasia. Exatamente. Pode colocar o contemporâneo, mas como a gente falou no começo, é uma fantasia. Você define ali no arquétipo. Luke Skywalker e a galáxia. Então aí é legal, né? Porque o Luke Skywalker, ele tem essa pegada do espadachim. Sim. Que a gente... isso é uma coisa importante. Se vocês... A gente já falou, acho que em algum vídeo aí. Olha pro Darth Vader e olha pro samurai. É isso que você tem que olhar no cara ali. É um samurai com a temática futurista. Sim. Odisseia espacial. Aí se chama quebra de arquétipos, que eu não sei se a gente já falou isso, provavelmente sim ou não. Já devemos ter comentado em alguns vídeos. Que você não necessariamente... Você une dois arquétipos em si. Então, no caso, o George Lucas pegou elementos samurais e colocou no espaço. Isso. É isso que deu a inovação. Isso aí. Então, você tem ali a fantasia, que é a fantasia espacial dele, né? E o Neo. Dá um exemplo que a gente gosta de citar também. Neo e Matrix. Então, protagonista e ambiente, né? Você tem um herói e a realidade virtual que eles estão ali. Numa distopia cibernética, pode dizer assim. Então esse é um resuminho de como você vê um universo. Agora a gente espera que com esse conteúdo você consiga pelo menos fazer esse primeiro raio-x, né? Sim. Conseguir definir o gênero, definir os arquétipos que você vai jogar em cima desse universo para poder formar o ambiente, formar o protagonista, os coadjuvantes, sem perder o foco de que você tem que se referenciar a esse símbolo que você escolheu lá no começo. E os ícones também, né? Espero que tenham sido de ajuda. Se você curtiu, achou bacana aí os ícones e começou a usar, descreve pra gente aí, né? Quais os ícones você pesquisou aí, porque falando agora particularmente ajuda bastante na hora da criação, né? Mas é isso aí, né? É isso. Acho que deu para passar bastante esse resumão. Se curtiu o vídeo, achou bacana o conteúdo, dá um joinha. Não se esquece de se inscrever no canal também. E ativar o sininho para receber as notificações quando a gente lançar os próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima. Falou, galera. Até a próxima.